filha, você é uma atriz ruim. O que que eu posso dizer sobre isso? Não posso dizer nada. Você atua mal, você fala mal, você faz várias coisas más. Mas isso não quer dizer que não tem solução. E quem sou eu? Meu nome é Suzana Araújo, eu sou atriz, professora de atuação, e eu tô aqui pra ajudar você a tornar o seu sonho de ser atriz realidade e provar pra você que não existe esse negócio de dom. Então, let's bora, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Por que eu tô juntando todas essas informações em um lugar só, vira tudo emaranhado, mas depois a gente elabora? Então, assim, é muito importante que você assista os vídeos do começo até o final, pra você entender como que você vai vencer esse medo e essa angústia de ser ruim na atuação. Como que você vai vencer esse medo de não conseguir evoluir na sua atuação. E, principalmente, como você vai evoluir de verdade. Então, enquanto eu arrumo meu cabelo, você vai curtir esse vídeo, você vai comentar se você já teve esse medo, você vai salvar, você vai compartilhar com alguém enquanto eu tomo água. E seja muito bem-vinda, senhorita, ao meu Grimório. Aqui a gente não tem esse negócio, vou me arrumar pra fazer vídeo, não. Aqui é como se fosse o meu diário, mas eu chamo isso de Grimório. E ao final de todos os vídeos, eu sempre gosto de trazer um exercício pra você, porque Grimório, mais ou menos, depois pesquisa o significado de Grimório, mas é mais ou menos isso, né? Mas primeiro eu preciso que você reflita junto comigo. Senhorita, existe uma linha muito tênue entre você ter habilidades, né? Então, habilidades que são realmente relevantes, ou uma linha muito tênue entre perfeccionismo. Então, muitas vezes a gente confunde dom com perfeccionismo e o perfeccionismo com dom, e aí vira tudo uma bagunça só, e no meio desse caminho a gente se perde, a gente se confunde. Muitas vezes que a gente se deixa levar por essa ideia de dom, por essa ideologia, por essa narrativa, né? Existe uma historinha muito bonita, né? Vocês já perceberam? Por exemplo, o médico, ele não é uma pessoa que estudou muitos anos para se tornar médico e salvar vidas. Não, ele tem o dom da medicina, de salvar gente. As pessoas ignoram completamente a ideia de que essa pessoa passou 10 anos da vida dela estudando para se especializar em uma área do corpo do ser humano e para que finalmente ele pudesse salvar gente. A mesma coisa, só que de uma forma muito mais cruel, acontece com a arte. A arte, muitas vezes, é vista como um dom divino. É um dom, uma ideia de que talvez quem não nasceu com dom nunca vai conseguir realizar esse sonho de ser atriz. E eu ouso dizer que essa é a maior idiotice que eu já ouvi na minha vida. E eu vou usar esse vocabulário mesmo, um vocabulário duro e de tapão na cara, assim, para você começar a perceber que essa ideia de dom, na verdade, muitas vezes, ela é classificatória. Isso quer dizer o quê? Se você não tem, problema é teu, você não vai tornar o seu sonho de ser atriz realidade. Não faz nem sentido isso, né? Sem falar que ela pode ser também etarista, então se você não começou quando você tinha 3 anos de idade igual a Maísa, você não vai conseguir. E por que eu não posso começar isso aos 16? Por que eu não posso começar isso aos 17? Eu recebo muitas dúvidas das pessoas falando quando que eu devo começar, e eu falo agora. Se você tem essa vontade, comece agora. Mas é que eu tenho 20 anos. Comece. Comece agora. E a terceira coisa é quando ela fala muito sobre classe financeira, né? Então, só as pessoas que já são da arte financeira e de família, né? Só as pessoas que são da arte conseguem começar. Só as pessoas que têm dinheiro conseguem começar. Só as pessoas. Só. Então, vocês percebem que muitas vezes essa ideia de dom bate diretamente nesses 3 lugares e que fica se destacando somente as pessoas que têm essa base muito forte? Percebe que esse discurso de dom, de coisa divina, de coisa que você nasceu com, não faz o menor sentido? E eu quero provar para você que isso não faz sentido por meio de alguns vídeos que eu tenho aqui da minha primeira atuação. Mostrar aqui para você que eu também comecei do começo e que eu me permiti sim ser muito ruim. Eu era ruim. Pensa numa pessoa ruim. ruim. Era eu. Eu não sabia me mexer, eu não sabia falar, eu não sabia me comportar, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, eu juro pra você. O meu único medo era esquecer a fala e eu esquecia. Eu era ruim. Muito ruim.
Mas você não precisa acreditar em mim. Eu vou te provar. Eu vou te provar por meio de uma cena que eu fiz quando eu tava no ensino médio, quando eu já tinha decidido que eu queria ser atriz. E no meio desse caminho tem uma pessoa nesse vídeo que é muito importante dentro da minha história e que até hoje eu nunca tive a oportunidade de agradecer essa pessoa por ter me colocado aqui dentro desse universo. Olha eu chorando já. É, eu nunca tive essa oportunidade ainda de agradecer essa pessoa por ter me colocado dentro do mundo da atuação, mas de qualquer maneira, caso essa pessoa um dia veja esse vídeo, muito obrigada, esse é meu agradecimento pra você. Eu chorando. Mas eu tô muito sensível esses dias, eu sou muito chorona. Mas enfim, muito obrigada. E de qualquer maneira, eu quero mostrar aqui a primeira vez que eu tive um contato realmente com o público, porque eu já tinha decidido que eu queria ser atriz. Eu tive outros contatos com o público antes dessa história, antes desse vídeo. Mas a verdade é que naquela época eu só gostava da ideia. Eu não tinha decidido que eu ia seguir por isso, sabe? Eu não tinha feito uma escolha. Porque quando a gente escolhe, aí o jogo muda. As coisas mudam. As coisas começam a ter muito mais peso do que realmente elas tinham antes. Né? Então, antes, pra mim, era tudo uma brincadeira. Agora é uma escolha. Isso quer dizer que eu tenho que fazer dar certo. Como eu vou fazer dar certo? Eu vou te contar aqui dentro desse vídeo. Então, fica nele até o final para você conseguir ter acesso ao exercício que eu vou passar. Mas antes do exercício, você precisa construir esse pensamento junto comigo, tá? Então, fica esse vídeo até o final, já compartilha com a galera, já curte e já comenta aqui se você sente também que você é uma atriz ruim. E aí, dentro desse vídeo, basicamente, a ideia dele era construir uma cena para ser apresentada para os alunos que eram menores. Eu estava na escola ainda, no terceiro ano do ensino médio. E a gente escreveu tudo, a gente escreveu o roteiro, a gente foi atrás das fantasias, né? Que na época era fantasia mesmo, não era figurino, não. Era fantasia. Nós fomos atrás da fantasia, nós fomos atrás do cenário, nós fomos atrás de conversar com o diretor. Nossa, a gente mobilizou, assim, a escola inteira para que essas peça acontecesse. E o nome dela é Deu a Louca nos Contos de Fadas. Eu tinha até esses dias o roteiro delas, assim, Deu a Louca mesmo, porque era completamente confuso, tem vários furos de roteiro. Mas assim, que nem eu falei, eu me permiti ser muito ruim, inclusive escrevendo a cena. Um dia eu posso até mostrar os bastidores dessa peça. Se vocês quiserem ver, manda aqui embaixo que aí eu vejo se eu encontro. Basicamente é uma bagunça, então tem vários personagens. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Existem vários personagens aqui, então tem a Madrasta Má, tem a Cinderela, tem a Chapeuzinho Vermelho, tem o Caçador da Chapeuzinho Vermelho, tem o Narrador, tem o Lobo, né, a Fera da Bela e a Fera, e a Bela e a Fera, o Lobo da Bela e a Fera, a Fera da Bela e a Fera se apaixona ai meu Deus, pela bonitinha lá, esqueci o nome. Pela. Gente do céu. Exato. Pela Chapeuzinho Vermelho. E aí, pela Chapeuzinho Vermelho, não, desculpa, pela Branca de Neve. E essa cena aqui é a cena que eu vou mostrar pra vocês verem o quanto é fácil você perceber quando uma pessoa não sabe atuar. Então, a gente tá vendo aqui a cena, tá gravada com um vídeo de centavos, obviamente. Então, essa aqui é a pessoa que é o príncipe, né? Que antes era fera e virou príncipe. E aí a Cinderela vai lá falar, entra a Bela e a Fera, a Bela não, a Branca de Neve, e aí a Branca de Neve abraça essa pessoa, enfim. Se a gente parar pra analisar, a gente tá vendo aqui uma disposição de cena que a gente não coloca muito no teatro, que é como se fosse uma meia-lua, tá? Por que a gente não faz isso? Demonstra uma amadoridade. A gente não tem consciência de como se colocar dentro do palco, tá? Aqui a gente vê que o ator, ele tá mais virado pra trás. No cinema, isso é fácil de resolver porque a gente muda a câmera de lugar. Mas no teatro, muitas vezes, convém que o ator e a atriz estejam de um jeito que a gente chama de 3/4, né? Que é quando eu tô numa posição em que as pessoas conseguem ver o meu rosto. Inclusive, anota isso no caderno. O seu rosto é o principal da cena, ele é o tesouro da cena, tá? Não quer dizer que você não tem que treinar o seu corpo, tá? Para com esse negócio de ficar inventando, de ficar treinando a atuação na frente do espelho. Tem vídeo sobre isso no meu TikTok, eu vou deixar aqui pra você também. Depois vai lá no TikTok, é um dos 10 erros de atuação que você tá cometendo e você nem tá percebendo.
Mas de qualquer maneira, o rosto na cena, ele é o tesouro da cena, porque é onde eu me identifico. Se eu tivesse aqui assim com você, você não ia saber como eu tô me expressando. Você ia ouvir só a minha voz. Mas a minha expressão se identifica com a sua. E muitas vezes, já percebeu que a gente, quando tá assistindo uma cena, nós choramos porque o personagem chorou? O nome disso é empatia. Na neurociência, nós chamamos isso também de neurônios do espelho, que é quando eu me identifico tanto com o personagem que eu copio o que ele tá fazendo. Tem vários vídeos, por exemplo, da Zendaya fazendo isso junto com o namorado dela, que é o Tom, né? Que eles fazem o mesmo movimento juntos. Por quê? Por causa dos neurônios espelho. Mas tudo bem, eu tô colocando várias referências aqui só pra gente falar sobre disposição de cena. E aí a gente tá vendo aqui, ele muda, ela vira de costas aqui, não incomoda, né? Não tem problema. E eu entro em cena, eu sou esse serzinho aqui. Quando eu entro em cena, eu entro e abraço ele. Aqui a gente tem uma disposição de cera também meio esquisita, né? Eu fecho o meu rosto, eu coloco o meu rosto para trás e ele tá aqui conseguindo. E aí o meu lacinho cai, obviamente, porque eu não tinha ensaiado com esse negócio na cabeça. Isso é um erro também do ator e da atriz, colocar o figurino no último dia, né? Só na hora que você vai atuar. Não é assim que funciona. Coloca o figurino antes, experimenta, porque vai dar ruim. Então começou a cair, ele começou a falar pra mim, comigo. E você tá vendo minha cara aqui? Você não tá vendo a minha cara, né? Eu também não tô vendo nada. Eu também não tô falando nada com nada, eu tô falando mais pra trás do que pra frente. Essa pessoa aqui, ele já tinha uma consciência melhor de teatro do que eu. Ele já fazia alguns cursos de teatro, já tinha feito algumas experiências, mas eu não tinha feito ainda. Então, ele sabe se posicionar em cena muito melhor do que eu. Você consegue perceber isso? Tem uma coisa também que, se você parar pra analisar, existe um sambar em cena, né? Então me incomoda, e aí eu começo a me mexer, eu não paro de me mexer, porque eu acho que atuar é sobre isso. Se a gente parar pra olhar para as pessoas que estão lá atrás, elas também estão fazendo isso. Olha lá, elas não param de se mexer, essa aqui começa a sambar em cena também, porque ela tá entediada e ela não sabe o que fazer. E aí eu fico perdida. Eu falo com ele, mas não dá nem pra ver a minha cara. Não vou colocar a minha voz aqui nem das outras pessoas. Tá, esse aqui era o diretor na época. Gente, não dá pra ver o meu rosto. E eu olhando pra trás. Por que que eu tô olhando pra trás? É, muito bem. As pessoas entram, a gente termina e aí o espetáculo. Olha assim, depois de muito tempo que você consegue ver o meu rosto dentro dessa cena. Você percebe o quanto isso é problemático? Você consegue entender o quanto isso demonstra que eu não sou uma atriz mais profissional? Quando a gente não tem consciência de corpo, quando a gente não sabe controlar as nossas emoções para que assim elas consigam sair para fora, né? A gente fala assim: eu tenho que estar na frente do espelho para controlar o meu rosto. Mentira! Você tem que descobrir como as emoções funcionam dentro de você. Que aí de dentro de você, você começa a entender como que você vai botar elas para fora. Existe uma frase muito bonita dentro da atuação, dentro do mundo, na verdade, que a saída é para dentro. Então não adianta você ficar colocando as coisas no seu rosto, sendo que a solução do seu problema é dentro de você. A solução de você conseguir se expressar é você entender a quantidade de sentimentos que existe dentro de você. Nossa, eu desandei a falar, né? Mas eu tinha um outro vídeo aqui pra mostrar pra vocês, mas esse vídeo já consegue provar pra você que eu realmente não sabia, não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. E muitas vezes, quando a gente tem essa sensação de que nós somos ruins, a gente acaba caindo nessa ideia de que eu não tenho dom. Você acha, olhando isso aqui, você imagina que eu sairia dessa cena? Calma aí que eu vou te mostrar. Dessa cena pra isso aqui? Você teve coragem de fazer isso comigo. E o pior é que sou tão otária que nem percebi. Onde começou? Você consegue perceber? Ai, dá até dó, né? Da Sussu chorando. Parece, ó, Chuchu chora, Chuchu chora. Mas não dá dó, né? Você consegue acreditar que aquela pessoa que saiu daquela cena, que não sabia nem se colocar em cena, consegue construir uma cena tão profunda e essa, que a personagem já começa se emocionando? Aí dentro desse sentimento dela não existe tristeza. Existe tristeza, decepção, falta de coragem, né? Ela tá
perdida na vida. Um dia eu mostro esse vídeo completo pra vocês. Mas é isso que eu quero trazer pra você. É isso que eu quero te trazer de consciência. Você não vai começar bem, a atuar bem. Você vai começar a desenvolver essa atuação. E essa atuação, ela só vai crescer quando você entender que você precisa de método e ferramentas de atuação. Aqui dentro da escola, nós temos método, nós temos ferramentas, mas a primeira coisa que você precisa fazer é entender em que pé a sua atuação tá. Ela tá numa atuação mais amadora? Ela tá numa atuação mais profissional? Se você estiver numa atuação mais amadora, você vai estar com uma atuação sem método e sem ferramenta. Precisa começar. Se for mais profissional, você já tem alguns métodos, você já tem algumas ferramentas. Provavelmente a sua atuação, ela tá estabilizada, ela não cresce. Por que que ela não tá crescendo? Tá faltando alguma coisa aí. Então, eu vou deixar aqui embaixo para você um formulário. Dentro desse formulário, você vai responder algumas perguntas e no final vai ter um lugar para você colocar uma cena sua atuando. Ai, Suzana, eu não tenho nenhuma cena atuando, eu tenho vergonha de gravar. Então vai gravar, porque como você viu, se eu não tivesse começado daquele jeito, eu não chegaria a esse resultado aqui. Só que primeiro a gente precisa começar. Primeiro a gente tem que dar o passo de coragem, ir em busca das coisas que a gente quer. E segundamente, né, se eu tenho primeiro tomar coragem, o segundo é se permitir ser acompanhada, se permitir ter pessoas para ajudar você a crescer. Você acha que vou mostrar essa cena aqui, que essa cena aqui também tem a minha pessoa. Aqui, ó, essa aqui sou eu, esse tiquinho de gente. Ai, todas as filmagens são um lixo, sim. É a câmera da época, gente. Eu não tinha câmera boa naquela época. Mas, de qualquer maneira, o que a gente... Deixa eu pôr aqui. O que a gente começa a entender é que sem método e sem ferramentas de atuação e sem professores para te guiar, o seu processo vai ser muito mais dolorido, muito mais difícil, muito mais impossível e vai demorar muito mais. E eu tenho certeza que você não tem mais espaço, você não tem mais lugar para demorar em cena. Você ainda precisa. Você tem. Talvez dentro do seu coração, né, existe um negócio de pressa, porque você se sente atrasada. E não é necessariamente que você tá atrasada. O momento é agora. O momento de começar é agora. E é isso que você precisa. Se você olhar essa cena aqui enquanto eu tô mostrando pra você, você vai perceber que já tem muita coisa melhor. E eu já consigo me posicionar em cena melhor. Não dá pra ouvir porque eu tirei o som, mas a minha voz já está melhor. Tudo já melhorou. E isso aconteceu em 3 meses. Se eu em 3 meses conseguir fazer isso, você também consegue. Você consegue muito mais rápido, porque nessa época ainda, essa cena aí é uma cena de improviso, a gente tava só improvisando. Mas saiba que é possível. Vai lá, grava sua cena, coloca aqui no formulário, você vai receber uma aula particular gratuita para descobrir em que pé tá a sua atuação e como que você pode melhorar ela. Combination? Chega desse negócio de ter dom. Ah, vamos parar com essa palhaçada, gente. Nada a ver. Nada a ver. Sabe? Para. Tá bom? Beijos brilhantes. Fala pra mim se isso fez sentido pra você. Beijos brilhantes da Sul. Entra na nossa comunidade gratuita e a gente se vê numa nova oportunidade.